paz e graça ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, a desejo onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna. Livro. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois assim você estará recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida. Também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, em uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Mas essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 70. Eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem. Eu peço que vocês curtam para a gente poder propagar a palavra do Senhor para todos vocês, para todas as pessoas que necessitam de uma palavra nesse momento. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Segunda Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro com 3 capítulos. Vamos ao segundo livro de hoje. Jonas com 4 capítulos. Capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3 é o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. O dia do Senhor contém 18 versículos, o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. O dia do Senhor. Por essas coisas também pereceu o mundo de então coberto pelas águas do dilúvio. O céu e a terra que existem agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa,
porque o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender-se. Glórias ao Senhor Deus. O livro é o livro de Jonas, o segundo livro de hoje. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1, é o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Capítulo 1 contém 17 versículos. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor como grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa santa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, através dessa ministração da tua santa palavra. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço, eu dou glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração
para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu irei sortear, falar primeiro os números pares, e os rebanhos de números pares, e logo após eu falarei os ímpares. Rebanho santo de número 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27 e 43. E vamos ao livro. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu, capítulo 1, que contém 15 versículos para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. E o capítulo 1 contém 15 versículos. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muitos e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos ao livro. Nos ajuda a ser pessoas. Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Perdão. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Que contém 6 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 capítulos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Malaquias capítulo 4 para o rebanho santo de 12, 60, 11 e 59. O dia do Senhor, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramos. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, os estatutos e os juízos. Vedes, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Números, capítulo 30. Números, capítulo 30.
Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Capítulo 30, que contém 16 versículos. A lei acerca dos votos. Seu marido pode confirmar ou anular todo voto e todo juramento que ela tiver feito para se humilhar. Se, porém, o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, pois se calou para com ela quando soube. Se, porém, ele, depois de estar informado, os anular, mais tarde responderá ele pela culpa dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés com relação ao marido e à mulher, ao pai, à sua filha, que na sua juventude vive na casa de seu pai. Glórias ao Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 50. Jeremias, capítulo 50, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Jeremias capítulo 50, que contém 46 versículos. Uma palavra acerca de Babilônia. Todos os que acharam as devoraram, e seus adversários disseram: culpa nenhuma temos, pois pecaram contra o Senhor. A morada da justiça, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugir do meio de Babilônia, sai da terra dos caldeus, e sedes como os bodes que conduzem o rebanho, pois eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, tomarão as suas posições contra ela, e do norte será tomada. As suas flechas serão como de hábil guerreiro, que não volta de mão vazias. A caldeia servirá de presa, todos que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 69. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 6, Zacarias capítulo 6. Zacarias capítulo 6 para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. O capítulo 6 contém 15 versículos. Uma coroa para Josué. Veio a minha palavra do Senhor, recebe prata e ouro dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, que chegaram da Babilônia. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Pega a prata e o ouro e faze coroas e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Ele se assentará e dominará no seu trono. E ele será sacerdote no seu trono, e haverá harmonia entre os dois. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61. Gratidão por todos que estão curtindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Jó se pronuncia, o Jó, capítulo 3, contém 26 versículos. Jó se pronuncia: porque se concede vida ao homem cujo caminho está oculto, a quem o Senhor Deus cercou de todos os lados. Porque me vem o suspiro em vez de alimentos, meus gemidos se transbordam como água. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. E o livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 para o Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. Você que faz parte desse rebanho vai meditar hoje no livro de Lucas, capítulo 2. Que contém 52 versículos. O menino Jesus no meio dos doutores. Todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Respondeu-lhe ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dizia. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 16. Josué, capítulo 16, que contém 10 versículos. A herança de Efraim. Desce de Janoa a Atarote, a Narote, toca em Jericó e termina no Jordão. De Tapuã, vai ao território para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e vai terminar no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, com as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com suas aldeias não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gesé. Os cananeus habitam no meio dos Efraíns até o dia de hoje, mas são sujeitos ao trabalho forçado.
Vamos ao rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. E eu vou apresentar, antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos que eu acabei de sortear, eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo, que ela explicou com mais detalhes as palavras e a intenção do nosso sacerdote das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população desses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Capítulo 3 do livro de Deuteronômio contém 29 versículos. O Senhor, porém, indignou-se contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me faleis mais a esse respeito. Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. Vê a terra com os teus próprios olhos. Por que não atravessarás este Jordão? Dá ordem a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois é ele quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Esdras, com 10 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Capítulo 8 do livro de Esdras. Contém 36 versículos. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e objetos de prata 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro de 1000 dracmas e 2 objetos de bronze lustrosos, tão preciosos como ouro. Disse-lhe: vós a estes objetos sois consagrados ao Senhor. Esta prata e este ouro são ofertas voluntárias oferecidas ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai e guardai-os até que o peseis na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos cabeças das famílias de Israel, em Jerusalém, na câmara da casa do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 19. Atos, capítulo 19, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Atos, capítulo 19. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 19. Sejam vocês também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Atos, capítulo 19, que contém 41 versículos. O tumulto em Éfeso. Por este tempo houve uma grande confusão acerca do caminho. Certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, dava muito lucro aos artífices. Ele os ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria vem a nossa prosperidade. E bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja reduzido a nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. O livro é o livro de Salmos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos. 141. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Salmos 141. Que contém 10 versículos. Salmo de Davi. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Os meus olhos, porém, te contemplam, ó Senhor Deus. Em ti me refugio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram, das armadilhas do que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu escape ileso. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. 2 Coríntios, capítulo, com 13 capítulos.
Segunda Coríntios. Vamos ao capítulo. Capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, que contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica. 2 Coríntios capítulo 10 para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Nem nos gloriando além da medida nos trabalhos alheios, temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, a fim de não nos gloriarmos nos que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se louva, sim aquele a quem o Senhor louva. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Primeira Pedro com 5 capítulos. Primeira Pedro, vamos ao capítulo. Capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 para o rebanho santo de número 36 e 35. 1 Pedro capítulo 2, que contém 25 versículos, os deveres dos que prestam serviços ao trem. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes entregava aquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fossem sarados. Pois estáveis, desgarrados como ovelhas, mas agora voltaste ao pastor e bispo da vossa alma. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Filipenses, capítulo 2, que contém 30 versículos. Amor fraternal e a humildade. Pois o Senhor Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a tua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos do Senhor Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis com astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, estou alegre e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. 2 Crônicas com 36 capítulos.
Segunda Crônicas. Vamos ao capítulo. Para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Segunda Crônicas, capítulo 24. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Segunda Crônicas, capítulo 24, que contém 27 versículos. A impiedade de Joás. Depois da morte de Jeoiada, vieram os líderes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu, deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram aos potes sagrados. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta tua culpa. Embora o Senhor Deus lhe tenha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor, e embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então o Espírito do Senhor Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada. Ele se pôs em pé diante do povo. Ele disse: assim diz o Senhor Deus, porque desobedecesseis aos mandamentos do Senhor, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixou. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que no final da live eu faço o sorteio, no qual você mentaliza e escolhe o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração. Através do número que você mentalizar, peça ao Espírito Santo que fale com você. Hebreus capítulo 10, através do livro Ele é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Hebreus capítulo 10 para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Hebreus capítulo 10, que contém 39 versículos. Exortação à perseverança. Portanto, irmãos, tendo ousadias para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que eles nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa do Senhor Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado como água limpa. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13. O livro é 13 e 57. O livro é o livro de Judas com um capítulo. O capítulo de Judas contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele o juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré.
Estes são manchas em vossas festas de amor, manqueando-se convosco sem nenhum recato. Líderes se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água levadas pelos ventos, árvores sem frutos em pleno outono e desarraigadas duplamente mortas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 7. Fiel Senhor Deus, o nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje, que é o livro de Ruth, com 4 capítulos. E o último livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Ruth, vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2. Ruth, capítulo 2, é o penúltimo livro de hoje, que contém 23 versículos. Disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Respondeu Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até acabem toda a colheita que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que em outra lavoura não te molestem. Então Ruth se ajuntou com as servas de Boaz para recolher as espigas, até que a colheita de cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. E o livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 2. Cantares, capítulo 2, que contém 17 versículos. A figueira já deu os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto formoso. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Peça que o Espírito Santo fale com você através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu vou ler para vocês uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais e nas igrejas virtuais, sendo essa a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, que os valores somados já ultrapassam a 730 milhões. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada às autoridades para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 2 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando. Hoje o livro de Mateus 23, com foco nos versículos 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18
e 19 vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75. Entre as mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós das igrejas virtuais estamos afirmando que há 3 leis. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus o Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus Pai, do Senhor Jesus o Cristo, e a lei do próprio Senhor Jesus e a lei do apóstolo do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36 entre essas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Números, capítulo 30. O 17, Jeremias 50. Você que mentalizou o 10, está no livro de Zacarias, capítulo 6. O 21, Jó, capítulo 3. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 2. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Josué 16. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 3. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 8. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 19. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 141. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 24. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 10. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Judas. E você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 15. Ruth, capítulo 2. Você que mentalizou o 15, você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 2. Eu vou ler um aviso para todos vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando dessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, seu município, seu estado ou país, pois assim serão todos muitos abençoados. Muitíssimos abençoados. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 16, 2 Pedro 3, o 9, Jonas 1, o 8, Ageu 1, o 4, Malaquias 4, 11, Números 30, o 17, Jeremias 50, o 10, Zacarias 6, o 21, Jó 3, o 12, Lucas 2, o 3, Josué 16, o 19, Deuteronômio 3, o 13, Esdras 8, o 6, Atos 19, o 5, Salmos 141,
o 20, 2 Coríntios 10, o 2, 1 Pedro 2, o 7, Filipenses 2, o 14, 2 Crônicas 24, o 18, Hebreus 10, o 1, Judas, o 15, Ruth 2, o 22, Cantares capítulo 2. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, vocês do Brasil, vocês da Angola, da França, da Espanha, do Paraguai, vocês da Itália, vocês da Rússia, de Bangladesh, da África do Sul e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.